Salve, salve, gente querida, gente amada! Tudo bom? Na paz? Muito bem! Dando continuidade ao nosso programa sobre liderança, hoje vamos falar sobre modelagem e sobre características positivas e negativas de três líderes que nós conhecemos muito bem. Mas vamos lá! O que é modelagem? Pessoal, modelagem é uma técnica hoje muito difundida pela PNL, Programação Neurolinguística, aonde que através dessa ferramenta, dessa técnica, ela vai dizer que modelagem é a forma ou efeito de você modelar alguém para que possa atingir os mesmos resultados que essa pessoa. Ou seja, se você quer atingir algum objetivo, você precisa realmente modelar, copiar a forma de pensar, de agir, de se comportar, do que essa pessoa lê, do que essa pessoa faz, para que você possa atingir os mesmos resultados que essa pessoa. Pode parecer algo muito simples e muito bobo, porém é algo muito sério, cientificamente comprovado. Porque o comportamento humano, ele pode, e não só humano, ele pode ser copiado. E uma vez que nós copiamos formas, atitudes fisiológicas, mental, emocional, nós começamos a ter os mesmos resultados dessa pessoa que nós estamos copiando, ok? Trazendo para o nosso viés um pouco mais católico, o que seria a modelagem? Se você tem um santo de devoção, ok? Quais são algumas ações que esse santo, essa santa que você tem de devoção, que você traz na sua intimidade, ou para a sua vida, ou para esse ano, que você possa realmente copiar? Quais são alguns atributos que essa pessoa, alguns comportamentos que essa pessoa tem e que você pode copiar para atingir os mesmos resultados, seja na questão da persistência, da oração, do amor ao próximo, da forma como se relacionar com o outro, da forma como ele se relacionava com ele mesmo, ele com Deus, enfim. Uma vez que a gente começa a copiar esse padrão de comportamento, nós começamos a ter os mesmos objetivos. Por isso que no vídeo anterior, naquele momento sobre os mitos da liderança, nós falamos e afirmamos: nenhum líder, ele nasce pronto, ele vai se transformando, ele vai realmente surgindo e vai se moldando, esse moldar, esse modelar aquela imagem que nós realmente queremos, tá ok? Deu para entender? Então, caro líder, caríssima líder, comece a modelar, veja aqueles comportamentos ou não comportamentos que você tem e que precisa ser mudado e comece a ver de quem que eu posso começar a copiar esse comportamento, essa ação. Algum padre, alguma freira, algum religioso, alguma pessoa, alguma personalidade pública, alguém que você conheça, quem sabe um tio, um irmão, alguém que você possa copiar essa forma de agir, de se comportar e de fazer as coisas realmente acontecerem, tá ok? Muito bem, e falando sobre três líderes, vamos pegar hoje três líderes no Antigo Testamento, podíamos pegar muitos mais, ok? Hoje vamos pegar três do Antigo e amanhã três líderes do Novo Testamento. Três líderes do Antigo Testamento que quero compartilhar com vocês sobre alguns aspectos da vida de José do Egito, aquele mesmo que foi vendido pelos irmãos, ok? Sobre Moisés e também sobre Davi, tá certo? Vamos lá então conhecer um pouco mais sobre essas características fundamentais desses líderes. Muito bem, sobre José do Egito. Algumas características que ele possui e que nós também podemos copiar. Por exemplo, José, um dos primeiros aspectos que podemos colocar é que ele, como todos os líderes, ele tem sonho, uma perspectiva de um futuro melhor. No caso de José, ele tinha visões do sentido literal e profético.
Esse tipo de visão transporta a vida pessoal para uma dimensão muito além da temporal, antecipando o futuro. Isso também diz respeito a algo muito importante chamado inteligência espiritual, que nós podemos confirmar lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9. É importante perceber que o sonho, todo líder tem sonho, tem projetos de futuro, tá ok? Um segundo momento que podemos ver de características positivas em José é que nenhum sonho ou visão de líder pode ser mantida em segredo. Por isso que os sonhos são compartilhados com a comunidade, com o grupo, para que todos possam dar formato, possam fazer esse sonho acontecer, tornando assim uma realidade, não só para si, mas para todos que estão ao seu redor, para que muitas pessoas possam participar disso. Essa visão, esse sonho, pode realçar a liderança de uma pessoa quando é compartilhada de modo correto, de modo eficiente. Porém, quando é feita de modo errado e os outros não compram, não querem saber dessa ideia, além de rejeitar, pode criar até mesmo uma confusão e muitos problemas. É por isso, e é exatamente por isso, o que fez José para que ele se mantesse em conflito com os irmãos, porque os irmãos não compartilhavam dos mesmos sonhos que José tinha. Não apenas a questão da carência de cada irmão, que não vamos falar disso aqui agora, mas muitas vezes as pessoas não aceitam que o outro possa ter uma visão além da nossa. Para ser um grande líder, também são necessárias algumas coisas fundamentais que nós aprendemos com José. A primeira dela é saber que existe um tempo para amadurecer. Como a maioria dos grandes líderes, José trabalhou no anonimato por um período da sua vida antes de se tornar qualificado para lidar e até mesmo liderar outras pessoas. Vocês lembram que sabem que ele foi vendido como escravo quando tinha apenas 17 anos. E ele se colocou diante do faraó já com seus 30 anos. Foram precisos, exatamente, pessoal, 13 anos de preparação, na época em que ele interpretou os sonhos do faraó, do soberano. Ele era um homem transformado, estava equipado e ele era humilde e sim, um grande líder em potencial. Um segundo aspecto que podemos ver é que são necessárias provas para que o líder possa se fortalecer. Lembram que o líder ele vai sendo transformado, ele vai criando valores? Muito bem. Assim como os diamantes só revelam a sua beleza depois que são lapidados, os grandes líderes são formados apenas a partir das provações. Lembre-se, quem tem grandes resultados, porque também tiveram grandes provações. José nunca teria alcançado seu potencial se tivesse ficado em casa ou na terra natal com medo, inclusive, dos irmãos, porque muitas vezes ele foi colocado para baixo, ele foi até mesmo humilhado. Para tornar-se um grande líder, José precisou ser primeiro um escravo e em seguida prisioneiro. Isso significa que antes de ser líder, uma pessoa deve aprender a ser liderada. É isso mesmo. Os conflitos na vida, eles têm caracteres muito pedagógicos e terapêuticos que nós devemos aprender com cada uma dessas situações. Deus converte toda situação crítica em situação de bem-aventurança, como vemos em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu desejo, ok? E um terceiro passo necessário para a liderança é sair do anonimato. Se quiser tirar proveito das suas qualidades de líder, não pode ficar escondido, não pode ficar anônimo. Tem que se tornar notado e estimulado
para tanto, os seus conselhos, competências e talentos devem ser percebidos pelos outros. Nunca se impor, mas fazer com que as pessoas reconheçam isso. Uma pessoa se torna líder pelas suas qualidades e nunca pelas suas imposições. Isso estamos no conceito de liderança servidora, liderança aos olhos de Deus. Ok, pessoal? E um quarto pilar na vida de José que nós devemos copiar é ser e receber a bênção de Deus. Sem Deus, um líder não pode fazer nada que tenha valor e que tenha realmente um significado. Jesus Cristo já declarou, gente. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim ninguém pode fazer nada, certo? Deus abençoou José enquanto ele trabalhava como escravo na casa de Potifar. Também abençoou quando trabalhava na prisão. A Bíblia fala muito bem em Gênesis 39 essas 4 expressões do favor de Deus. Gênesis 39, por exemplo, afirma que o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Bem-aventurado seja o líder cujo Deus é o Senhor. Se falamos de liderança servidora, o nosso liderar precisa estar 100% conectado em Deus. E como ser realmente um bom líder? Um líder não é simplesmente aquele que dá ordem de qualquer momento do jeito que quiser, mas é aquele que sabe orientar o povo para seguir a direção correta. É aquele que sabe motivar as pessoas para alcançar o objetivo como foi planejado, como foi organizado. Ele tem disciplina e também criatividade. Isso quer dizer que a pessoa que almeja ser líder e que está numa função de liderança precisa aprender a trabalhar a pedra bruta. Um bom e verdadeiro líder é um exemplo a ser seguido por todos que estão à sua volta, pela comunidade local, por todos que o conhecem ou que passam a conhecer. Deve ser uma pessoa que possui algumas habilidades que não são ensinadas em cursos, como, por exemplo, ter justiça, honestidade, saber reconhecer, saber ser honesto, ter habilidade para comunicar, ter habilidade política, ter habilidade para liderar é algo que vamos desenvolvendo sempre e cada vez mais e melhor. E por isso que José, com toda a sua história de vida, é também um exemplo a ser seguido. Quem sabe até um exemplo para ser modelado. Tá ok? E conhecendo um pouco então sobre Moisés. Moisés alguns atributos que vemos em Moisés que devemos copiar. O primeiro é a fé. Ele era um homem de fé. Ele sabia confiar no Senhor Deus. Ele tinha também a fidelidade. Vemos aí as cartas de Paulo aos Hebreus, principalmente aí no capítulo 11, salvo engano, ele falando muitas vezes sobre a fidelidade de Moisés. Gente, um terceiro item muito importante que vemos é a prevenção, saber prever o que pode ou não acontecer, é prever o que vai acontecer e já começar a trabalhar na solução, certo? Um quarto item em Moisés, a firmeza. Gente, que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Não podemos ficar no mais ou menos. Temos que ser verdadeiros. Outro pilar muito importante na vida de Moisés para a gente é o desempenho. Saber desempenhar a sua função. Saber desempenhar o seu papel como pessoa, como servo do Deus Altíssimo e conduzir as pessoas a isso. Fazer acontecer. E algo muito rico e que eu gosto muito em Moisés é o senso de liberdade, ok? O desejo de liberdade, a liberdade interior e liberdade exterior, levar as pessoas a conhecerem o próprio Senhor Jesus.
porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não há liberdade interior. Hoje muitas pessoas acabam sofrendo por muitas síndromes, medos, traumas, porque ficam fechadas em si mesmo, ficam fechadas no seu passado e acabam não conseguindo, não tendo ferramentas úteis para poder se libertar de muitas amarras que vão realmente aprisionando cada vez mais. Não é à toa que a maioria dos judeus e dos cristãos e outras religiões, igualmente, considera Moisés um dos líderes mais capazes de todos os tempos. Ele foi e é um grande líder, um líder humano, um líder realmente espiritual. E como não poderia faltar, gente, temos aqui Davi. E antes de falar dos aspectos positivos de Davi, quero lembrar com vocês 3 situações muito fortes, negativas, na vida de Davi, ok? Vamos lembrar do adultério que ele cometeu, da artimanha que ele fez e até mesmo com o assassinato de Urias e também sobre o levantamento do censo do povo. Entende? Que temos aí em Samuel, que a gente pode pegar, ler, reler e reviver tudo isso. Relembrar todas essas situações, né, que aconteceu com Davi. Porém, qual é um aspecto muito positivo na vida de Davi e que nos faz ter como referência de líder? Sempre que ele pecava, ele confessava de coração os seus pecados e não apenas dobrava o joelho, ele realmente se arrependia. Davi reconhecia os seus erros e se arrependia de verdade. Ele não era arrogante, sabia que era pecador e que precisava sempre de Deus. Mantinha em consideração a palavra de Deus para sempre obedecer à vontade do Senhor. Por mais que ele caísse, sempre se colocava de joelho, não de pé, mas de joelho. Consultava o Senhor sempre antes de tomar uma decisão. Quando foi a última vez que você comprou uma calça, uma camisa e antes de comprar, perguntou a Deus se deveria comprar ou não? Você simplesmente fez o que queria fazer porque podia ou porque queria. Gente, Davi confiava em Deus de todo o coração. Ele dependia 100% do Senhor. E ele desejava realmente ter um coração puro e um espírito reto, totalmente correto diante de Deus. Ele amava a Deus. Gente, tudo isso que estou falando é pegando aqui os Salmos 39, 27, 51, enfim. Todos os Salmos é uma demonstração dessa intimidade que Davi tinha com Deus. Ele tinha com Deus a sua esperança, desejava sempre estar na presença de Deus, nunca quis perder o Espírito Santo e sempre quis aprender com Deus. Sempre o desejo de aprender com Deus. Pessoal, o que nós vemos aqui? Vemos que o líder ele vai cometer erros, que ele vai cometer tropeços. Porém, quanto mais ele se coloca à disposição de Deus, mais e mais em Deus ele vai ficando e vai permanecendo de forma correta. Cair, nós vamos cair. Como líderes, como pessoas, como filhos amados de Deus, nós vamos cair, vamos cometer erros. Mas isso jamais pode ser uma desculpa para que a gente permaneça no erro, para que a gente permaneça ali naquele fato tão negativo, ok? É importante saber viver a misericórdia para ser a misericórdia na vida das outras pessoas, tá ok? Gente, fica com Deus, um forte abraço. Se você está nos vendo aqui no YouTube, clica aqui em inscrever-se, clica também, ativa aí o sino. Agora o YouTube parece que mudou, tem um sininho pretinho aqui também, né? Coloca para você receber todos os nossos vídeos. Durante 30 dias vamos colocar diariamente vídeos sobre liderança, tá certo? Nessa semana estamos falando muito sobre a liderança com um perfil religioso, um perfil cristão, e vamos também nas próximas semanas trabalhar outros sensos de liderança que contribuem muito para nós, homens e mulheres de Deus, tá bom?
dá seu curtir, seu like, deixa seu comentário aqui embaixo. Fica com Deus. Um forte abraço. Seu amigo e irmão Paulo César, coach católico.